Nosso quadro A Semana em Foco, com o portal Meso Regional e a participação de Jefferson Santos, que já está aqui com a gente. Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Estamos aqui no estúdio hoje atrasado, obrigado por esperarem a gente, obrigado também você, Jorge. A gente está aqui nas ondas da 98.7, isso por conta de uma operação policial, eu estava acompanhando essa operação. Dr. Rony Esteves, toda a divisão de investigação criminal envolvida aí, 25 armas tiradas de circulação, 17 longas, 8 curtas. Detalhes, a princípio todas armas registradas, porém não dá para dizer que indevidamente, né? Porém, para supostos usos indevidos, um recarregador, uma máquina que algumas empresas têm autorização para recarregar, né? São chamadas as munições recicladas, recarregadas, como queiram. Também irregular numa oficina de moto aqui em Blumenau. Movimentação, Jorge, financeira de mais de 23 milhões de reais. Isso com o cabeça desse esquema todo preso desde 2017, quando começou, né, uma investigação aí, mesmo ele preso, né, teve o benefício, tem muita coisa envolvida nisso, porque ele teve o benefício do trabalho externo, ou seja, foi para o semiaberto, foi contratada por essa oficina de moto, uma loja de motos, na verdade, cujo o dono aí tem uma filha envolvida no setor de segurança pública. Gente, é uma história que a gente precisa ainda apurar muitos detalhes para trazer, né, esses detalhes em mesoregional.com.br, mas vocês já estando com essas informações em primeira mão aqui nas ondas da 98.7, porque a operação foi hoje de manhã, muito trabalho, muita coisa será divulgada aí nas próximas horas através da gente. Essa questão da polícia com muito trabalho, né? Afinal, durante o período de carnaval, 2 assassinatos aqui em Blumenau, né? Um corpo de homem encontrado em uma casa abandonada na Itopava Central, Fortaleza Alta, lá, a morte daquele homem esfaqueado no final da noite dentro de casa, e depois a descoberta no mesmo local de um canil clandestino, né? Uma criação de animais clandestinos. Então a polícia com muito trabalho. Inclusive esse corpo encontrado na Fortaleza Alta com um simulacro ao lado, não se sabe ainda se esse simulacro não faz sentido de ser do dono da casa, então pode ter sido esquecido por quem o assassinou, né? Prova crucial desse crime, e talvez a turma ali entrou para furtar cães, roubar cães, né? Tem cães ali que hoje são comercializados 3, 4, 5, 6 mil reais. Então, ele pode ter reagido ou não ao crime. Isso está sendo investigado, mas é uma linha de trabalho da polícia. Exatamente. Sem contar os tiros contra a casa do ex-secretário da Prefeitura de Blumenau, que estão sob investigações também, né? Falta trabalho para a polícia, divisão de investigação criminal, que agora está com esse caso também. Inicialmente estava nas mãos do Dr. Rodrigo Marchetti, que atendeu ao boletim de ocorrência na 2ª DP, mas por se tratar de um crime contra a vida, então passou para a divisão de investigação criminal. Tem muita gente já ventilando algumas situações, mas essas situações podem ser as mais diversas. Pode ter sido uma situação pessoal do ex-secretário, pode ter envolvimento um governo, a prefeitura alega, né, que não vai se manifestar porque pensa, o secretário também acredita que pode ter sido algo pessoal, ele não atende a imprensa, não tem atendido muitos telefonemas aí, inclusive está uma fofocalhada, não poderia ser diferente, Jorge. Imagina. Mas a polícia com certeza logo vai trazer informações sobre os autores, né? 2 homens, uma motoneta Honda Bis de cor escura, dispararam 2 vezes, o Mesorregional divulgou as imagens em primeira mão, depois eles voltaram, mais 2 tiros, e aí tem muita água para rolar
dessa cachoeira aí. E a gente precisa aguardar. Controla a ansiedade aí, controla a ansiedade, né? E vamos cuidar com as informações. Tá difícil pro governo municipal, né, Jorge? É uma bomba estourando atrás de outra. É um início de ano complicado, é falta de água, é superlotação em unidades de saúde com ponto facultativo de carnaval e uma unidade de saúde aberta a mais nesse final de semana, depois do que aconteceu no início de semana. Exatamente. Detalhe, né? A situação é o seguinte, erros, né? Falta de planejamento que desencadeiam isso tudo, e os oportunistas de um ano eleitoral, né? Já tem gente gravando vídeo, falando dos tiros, falando da saúde e tal. Gente, criticar é o mais fácil. É o mais fácil que tem, né? E vir bater, eu não estou aqui defendendo o governo precisa ser cobrado em todas as esferas, municipal, estadual, federal, em todas as esferas, o governo agora tem que ser cobrado porque não tem interesse em criticar o governo para assumi-lo, né? Aí eu chamo isso de oportunismo, tá? Então é um ano eleitoral, já tem aí dizendo, já tem vídeo rolando, né, de quem talvez não seja nem é prefeiturável, mas enfim, haverá esse oportunismo. Mas o que esses oportunistas estão apresentando para mudar a situação dessas realidades? O governo tem muita coisa para se explicar, tá? Como não teve, até agora, Mário Hildebrand não teve todas essas coisas para se explicar. Mas algumas bombas estão explodindo, né? A situação de falta da água, ponto facultativo. Deixo para você responder, caro ouvinte e eleitor. Ano de eleição, de reeleição de Mário Hildebrand. Mário Hildebrand não vai à reeleição. Mas lá em 2020, houve ponto facultativo no carnaval ou não? Estávamos em plena pandemia. Houve naquele ano ponto facultativo no carnaval ou não? A situação dos hospitais naquele ano foram essa ou não? A situação da falta da água foi essa ou não? Então é isso, sabe? Isso o governo também tem que explicar. 2 pesos, 2 medidas para o mesmo governo? Por que tanta coisa? Eu não tenho dúvida, aliás, tenho certeza absoluta que a cabeça que mais ferve nesse momento, com tanta turbulência, é a de Maria Regina. Por quê? Porque ela é a sucessora natural do governo, né? E aí não somente ter que conviver com essas dificuldades que o governo está enfrentando, mas também tendo que carregar um peso que não é dela, mas que automaticamente é dela, né? Eu não sei, né? Falo em ponto facultativo agora porque deu problema. Se não desse, ninguém ia comentar nada. E também. Outra coisa também foi pontual. O calor extremo que aconteceu levou muita gente a procurar as unidades de saúde. Também sim, é um problema pontual. Mas a Secretaria de Saúde já sabia disso também. Eu acho que foi um erro fechar os AGs. Se tivesse 2 abertos, pelo talvez menos, já amenizaria, né? Mas daí também tem a negociação com os servidores, né? Que a gente tem que levar em consideração. O servidor que não tem folga trabalha contra o governo, tá? Isso é fato. O Hospital Santo Antônio informou que no final da tarde já estava tudo normalizado, né? Então, porque eram todos atendimentos de praxe. Nós também temos o desespero com a nossa saúde de correr imediatamente para tal. E nem sempre há essa necessidade, né? Então, o governo colocou aí uma opção do telemedicina que muita gente não confia ou não acredita ou não utiliza ou desconhece. Exato. Né? E que poderia ter evitado também. Não teve uma campanha. Muitas pessoas tipo, lá. Não há campanha, né? Esse que é o grande problema. Exato, Há muita coisa e não há campanha, né? As pessoas nem sabem que existe ou se sabem que existe, não sabem nem como utilizar. Então, tem que educar. Antes de se colocar uma novidade, a gente educa para essa novidade. Aí talvez as pessoas entendam mais e aproveitem melhor essa situação. Vamos rapidinho aqui. Eu queria que você comentasse sobre a BR-470 e os problemas com a chuva. Inesperado também, né? E previsível, mas previsível, né? Porque aquele local lá
depois das enchentes, já estava pedindo por uma obra, né? O DENIT demorou e a chuva levou tudo. E agora dizem que vão resolver em 7 dias, né? Esses 7 dias aí. Mas olha o transtorno que deu lá para Rio do Sul. Nossa, principalmente para o transporte de carga, para que, né, para a economia, isso reflete negativamente. E daí, vão lá, eu já vou estender para 10, porque quando o governo fala em 7, a gente pode esperar 14 até, né? Mas depois vai acontecer provavelmente o que aconteceu em Ascurra, mas eu tenho que reconhecer que o DENIT em Ascurra foi muito ágil. Eu passei lá 1h da manhã de uma quinta-feira, salvo engano, e as máquinas estavam trabalhando. E não era uma nem duas máquinas, eram diversos caminhões, umas 5 máquinas na madrugada virando ali. Foi ágil. A terra cedeu, porque é lógico, é um aterro. Isso vai acontecer também em Rio do Sul. Depois de feito, vai acontecer. A situação de Rio do Sul é muito semelhante ao que a gente tem aqui no bairro Baden de Blumenau, na Arnold Hemmer, né? Sim. Era previsível que ia acontecer. Fecharam os olhos, aconteceu, o transtorno veio. Agora aqui em Blumenau, por exemplo, a gente não tem essa agilidade ali na Arnold Hemmer. A gente inclusive recebeu imagens de caminhões trafegando ali, enfim, né? Então, que não pode. E aí a gente sabe que, por se tratar de uma rodovia federal, onde o tráfego é muito importante, vai ter essa agilidade, mas poderia ter sido prevenido, né? O Mário assinou finalmente, acabou a novela, né? Mário assinou a ficha de filiação no Partido Liberal ontem à noite. Durante o dia, quando eu trouxe aquela notícia, também em primeira mão, o Mesorregional trouxe, Jorge, desse projeto de lei que está indo para a Câmara, um anteprojeto do vereador Almir Vieira, da multa para os usuários de drogas, enfim, eu já vou entrar nesse assunto que eu vou sugerir uma solução para os moradores em situação de rua que usarem droga, como é que eles vão pagar essa multa, né? Mas, enfim, eu perguntei para o prefeito e para a sua assessoria se eu colocava a notícia entre parênteses Mário Hildebrand, entre parênteses PL, ou se mantinha como Podemos. Eles não me responderam, a assessoria ainda tinha essa dúvida, eu coloquei PL e acertei, então está assinado, o Mário Hildebrand já é do PL. Voltando ao assunto lá, né, Jorge, a gente está atropelando aqui um pouco as informações por causa do tempo, da situação dos usuários de droga. Quem sabe um convênio com o governo federal, no sentido dos vereadores estudarem essa possibilidade também de nem envolver o governo federal, e o doutor Egídio Ferrari lá na Assembleia a mesma coisa. Se um morador em situação de rua for flagrado... Então, como é que vai multar? Eu não tenho dúvida que 90% dos moradores em situação de rua hoje no Brasil, pelo menos em Blumenau, a assistência social é excepcional. Eu não tenho dúvida, já falei que é a melhor assistência social do Brasil, pelo nível de trabalho, pelo que eles apresentam. Por quê? Porque eles atendem muito bem, né, essa situação de vulnerabilidade. Muito bem mesmo. Tanto que eu penso que é até um estímulo para que essas pessoas acabam não sendo recuperadas e tão bem tratadas que são. Isso não é um erro. Não entendam dessa forma. Mas essas pessoas se sentem tão bem acolhidas pela assistência social que isso pode estimular a forma em que eles vivem. E se sentem tão acolhidas pela população blumenauense, e agora a culpa é nossa, não é do governo, que a gente dá esmola. Eu não dou, estou falando da gente enquanto sociedade. Damos comida, eles ficam na frente de restaurantes bons para ganhar comida daqueles restaurantes. As pessoas, mas eu estou dando comida. Mas isso estimula eles ficarem para sempre nessa situação, gente. Sabe? Então, eles também têm cadastramento no CRAS, lá naquele CAD único, né? O cadastro único, e eles recebem Bolsa Família e outros benefícios do governo. Quem sabe essas multas possam ser atreladas nesses benefícios, e se o cara for flagrado, ele deixa de receber. Porque o projeto de Blumenau, o Mário Hildebrand colocou, que se ele se submeter, se ele aceitar o tratamento químico, essas multas
são extintas? Não é extinta o nome certo, agora me fugiu aqui, mas aí não são anuladas, são né? anuladas, enfim, né? Se ele se submeter, se ele aceitar o tratamento, a internação, aí ele não paga. Penso que isso é uma iniciativa bacana, mas impedir que ele continue recebendo dinheiro dos nossos impostos para sustentar o vício, talvez seja uma saída. Agora, a justiça e o governo federal admitir isso, eu já não sei se admite. Isso é constitucional? Isso é constitucional? É a grande pergunta que eu te faço. Eu acho que não. Quem sabe? Eu me imagino um usuário de drogas morando na rua e alguém vem e diz, estás multado, vais ter que pagar R$700. Agora eu não sei o que vai valer, se é os 700 do município ou os 1.400 e pouco, que é um salário mínimo do governo do estado. Se a lei aqui, no teu CPF. CPF? É. O que é isso, CPF? Uhum. No CPF aqui, senão vai para dívida ativa. Hã? Dívida ativa? Tá bom. Mudou alguma coisa na vida das pessoas? A legislação, se for aprovada a nível estadual, que ontem, aliás, antes de ontem, em Florianópolis, isso já gerou uma discussão enorme, brigalhada lá na Câmara Municipal de Florianópolis. Mas vai ter, né? E aí, se for aprovada na LESC, sobrevalece sobre as legislações municipais. Né? Vem de cima para baixo. Agora, eu não considero isso o que da questão. O que verdadeiramente me incomoda, Jorge, hoje em qualquer evento que a gente, muitos eventos eu vou para trabalhar, né, para cobrir o evento, fazer entrevistas, enfim, e virou normal aquele uso do pendrive que sai fumaça, né? As pessoas chupam lá o pendrive, pode, acho que não é proibido? É proibido, mas não tem um evento, um show que aquilo lá não vem para tua fumaça, mas, tu passa a ser... Tu passa aqui na Rua 15, eu esses dias saí daqui meio-dia, cara, tem um fumando maconha na minha frente andando. Esse é o grande que da questão. VAP, daí o... VAP? VAP, pode, é isso aí, né? O Rafael ajudando, é isso aí. O seguinte... E outra coisa também que eu quero acrescentar, a Defesa Civil vai fiscalizar? Pois é, parece que vai ter um convênio com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para fiscalizar, aplicar a multa aí, junto aos POCOPs, enfim, alguma coisa nesse sentido. Não sei se vai rolar, mas parece que sim, parece que vai rolar. E aí, eu só citei dos pendrives aí, né, dos pods, dos VAPs, enfim, isso me incomoda, e o que me incomoda é isso que você falou. Eu estar com a minha família ou sozinho e ter que passar do lado de um fumante de droga, de um usuário de droga, como se isso fosse normal. Eu estava na praia, eu estava na praia, Balneário Barra do Sul, prainha do Canal do Linguado. Eu sentado num ambiente que é cheio de mesas ali, de restaurantes e tal. Do nosso lado tinha um casal e o cara fumando maconha abertamente. Aí eu falei para a esposa, eu digo, eu vou lá. Eu vou lá, vou dizer para esse cara sumir daqui. Aí veio o garçom, falou com ele. Mas, cara, é um desrespeito, né? Porque ali estava cheio de crianças também. Exatamente, né? esse é um ponto que eu queria chegar, Jorge. Todo mundo faz o que quer e ninguém está nem aí, né? Ninguém tá nem aí. O morador de rua, situação de rua é um morador em situação de rua. Agora, esses indivíduos aí que terão lá uma dívida ativa, que no futuro vão ter o impedimento de receber uma herança, porque vão ter que pagar isso, né? Aí sim, eu acho que isso surge como um alento. Eu quero que essa legislação seja aprovada enquanto cidadão. Eu sou um caretão, Jorge. Nunca experimentei droga. Nunca. Eu sou um caretão de verdade. E tenho orgulho de ser careta. Porque a minha maior esperança é ir para o céu, né? Ir para o paraíso depois que eu partir daqui. E eu acho que a droga não me leva para lá. É o ponto de vista que eu tenho. Para fechar, Jefferson Santos, a gente vai comentar mais sobre o impacto do Mário no PL na eleição municipal. Também a gente pode comentar sobre essa decisão do prefeito ir para o PL, é mais partidária, né, visando uma composição, porque o Mário até agora tem obedecido à regra de apoiar Maria Regina para ser a substituta dele aqui na próxima eleição, né?
Mas a ida dele para o PL é mais pessoal ou mais um projeto de eleição em novembro? E o que isso pode impactar nas eleições municipais? Se tratando especificamente de Mário Hildebrand, a ida para o PL eu percebo que é mais pessoal, é para garantir o dele também. É ele. Ele. Né? Fator Não é projeto eleições 2024 Blumenau. Que surge automaticamente também. Né? São estratégias. O que faz o Mário ir para o PL e rifar Ivanatos, por exemplo, né, que tinham como, teoricamente, o comando, porque tem umas 4 alas, eu acho que no PL de Blumenau aí, todo mundo, ninguém, não existe um só dono. Em Blumenau? Não só em Blumenau. Aliás, né, bem lembrado, Jorge. E aí, o que acontece, Jorge? Quase que é um MDB, né? Jorge, é o seguinte, qual é a expectativa do governo? Que do governo municipal. Vamos lá. Voltando lá. Jorginho Melo precisa ganhar a eleição em Blumenau. É pouco possível. É muito difícil ganhar a eleição em Joinville. Joinville está com o Novo e o PSD. É difícil ganhar a eleição em Itajaí. Difícil ganhar a eleição em Criciúma. Difícil ganhar a eleição em Chapecó. O PL estar na chapa majoritária dessas prefeituras. Florianópolis está difícil para o PL. O governador, o PL, tem bastante cidades pequenas, talvez, para ganhar. Mas os polos eleitorais está difícil. Blumenau é muito importante para o governador Jorginho Melo. E é muito provável que o Bolsonaro apareça do lado do candidato do PL de Blumenau pedindo voto. É muito provável que isso aconteça. E não só de Blumenau. Isso vai mudar, talvez, o resultado da eleição em algumas cidades. Onde o Bolsonaro aparecer em Santa Catarina, isso é fato. E o Bolsonaro já disse, onde o PL estiver, o PSD não pode estar. Então, isso ele falou essa semana, tá? Em São Paulo especificamente. Mas vamos lá. Qual é a esperança do governo? A esperança do governo é que, por falta de opção, a Maria Regina possa ser a cabeça, por falta de opção do governador, possa ser cabeça de chapa ou, no mínimo, vice-prefeita. No mínimo isso. Essa é a esperança do governo atual. É a leitura que eles fazem. Outra situação. Patrícia Lister já me disse dessa forma, abre aspas, eu não quero Jefinho. Fecha aspas, quando eu perguntei se ela quer vir ser candidata a prefeita. Quem não quer, não é eleito. Temos a possibilidade de Egídio Ferrari vir como candidato a prefeito, embora ele esteja escondendo esse jogo. A possibilidade é muito grande. Tanto pelo PMDB, ou MDB, né, agora, quanto pelo próprio PL. Não está definido ainda isso aí, 100% definido. Mas MDB e PL devem sim estar juntos numa chapa aqui em Blumenau, que pode colocar João Paulo Kleinobin e Marcelo secretário Lanzarin, pode colocar João Paulo Kleinobin e Maria Regina, pode colocar Maria Regina, Egídio Ferrari, Maria Regina. Então, o PL vai ter cabeça de chapa. Chapas aqui em Blumenau. Pessoal candidato vai ter Ana Paula, PT, muito provável. Pessoal com a Georgia, praticamente martelo batido, e Novo com Tramontim junto com o PSD, com a esposa de Ismael, essas possibilidades. PSD também está rachado. PSD pode estar ali, partidariamente falando, a ala do Ismael, ok. Outras alas podem ir para o jogo nos bastidores com PL e MDB.
Então, tem muita coisa ainda para acontecer na política, né? Temos até a metade do ano ainda para muitas definições, até março ou abril para até o final migração, de março, né? para migração de partidos para dos migração eleitos, de partidos. Então, isso já dá um desenho mais ou menos. Aí depois vem as negociações partidárias até junho e julho. A União Brasil vai estar com o PSD novo em Blumenau. Já praticamente definido, né? Isso. Apesar de ainda não oficializado. É uma força importante, isso o tempo de TV, por exemplo, melhora significativamente, né? Jefferson Santos, Portal Meso Regional, na sexta da semana que vem, a Semana em Foco novamente. Obrigado pela participação. Jorge, eu que tenho gratidão aqui pela Rádio Itaberá, por você lembrar sempre do Meso Regional, aos ouvintes por terem esperado, entendido esse atraso de hoje aí, importante. A gente vai trazer detalhes, o Jorge também vai trazer detalhe logo mais à noite, eu também no Meso Regional, sobre tudo isso que acontece. Amanhã começa a circular nossa nova edição do Meso Regional, impresso, tá? Nas padarias aí dos bairros da cidade e região aqui, o Meso Regional impresso na mão de vocês. Um abraço, bom final de semana.